Bom dia. Hoje o texto veio uma coisa diferente, assim. E depois, um segundo texto que veio a complementar. Eu vou ler um pouco esse texto e cada um vai fazer o seu discernimento. Essas são palavras de Deus para os dias de hoje. Ezequiel 9. Eu já vou começar no meio do texto. Quem quiser pega no começo, vocês vão entender mais, né? Então a glória de Deus de Israel se elevou acima dos querubins, onde repousava, até a soleira do templo. Chamou o Senhor o homem vestido de linho, que trazia à cintura o instrumento de escriba. Ou seja, é um anjo que está lá, escriba, anotando o que Deus quer que seja feito, né? Tomando ordens. É o famoso agente de ordens antigamente, né? Quem sabe você já conhece. Ele disse: percorre a cidade, o centro de Jerusalém, e marca com uma cruz na fronte os que gemem e suspiram devido a tantas abominações na cidade que se cometeram. Então Deus está falando, ó, é um momento de grande preocupação, que as abominações estão para todo lado. As pessoas de Deus, elas suspiram e gemem, porque isso dói, né? A gente vê cada coisa, às vezes, difícil, complicada, erros absurdos dentro da igreja e às vezes fora da igreja, no mundo. Nosso coração só pode gemer e suspirar, né? E que Deus diz: percorre a cidade e marca com uma cruz a fronte dos que gemem e suspiram devido a tantas abominações que eles veem, né? Depois, dirigindo-se aos outros, em minha presença, diz-lhes, porque se você pegar no começo do texto, tem 6 atrás, que são anjos de destruição. Percorre a cidade, logo em seguida, e feri. Então, o primeiro anjo, ele mandou ele marcar na fronte com uma cruz, né? Qual cruz? O tal. O tal. Esse é o tempo de marcar as pessoas com o tal. Esse anjo de Deus vai fazer isso, né? E depois que isso tiver sido marcado, ele manda os anjos de destruição falando, percorri a cidade, logo em seguida, e feri. Não tenhas consideração, nem piedade. Velhos, jovens, moços, moças, crianças, mulheres, matai todos até o total extermínio. E precavei-vos, todavia, de tocar em quem tiver assinalado com uma cruz. Começai por meu santuário. Começaram, olha só, começar por onde? Pelo meu santuário. Então a gente sabe que a limpeza da terra começa pelo santuário, né? Pela casa de Deus, e depois para fora. Olha lá a ordem. Começaram pelos anciãos, pelos mais velhos, né? Ou seja, aqueles mais velhos nascem no sentido de idade e de responsabilidade na casa de Deus. Então ele está falando dos sacerdotes, dos bispos, dos mais velhos. Manchai o templo, disse-lhe, enchei de cadáveres os adros. Aqui, deve ser os locais. Em seguida saí, e foram eles a prosseguir o morticínio pela cidade. Permanecendo só durante esse massacre, prostrei-me de face diante por terra e gritei: ah, Senhor Javé, ide examinai o que resta de Israel, desencadeando o vosso furor contra Jerusalém. A falta de Israel e de Judá é grande e muito grande, né? Qual será essa falta que ele está falando, né? Pega os dias de hoje, olha em volta. É muito grande a falta do povo de Deus. Primeiro que está deixando o templo, né? Vê pelo mundo a quantidade de templos, de igrejas sendo vazias,
e indo para outros lugares, essas casas de Deus virando antros de corrupção, antros de erros, pecados, né? É sinal, gente. Isso é sinal. Depois, quando Deus começar a fazer a sua justiça, vamos mandar os seus anjos para corrigirem a terra, que são os 6 que no começo do texto. Não tem como parar. Não adianta gritar, falar. A terra transborda de sangue e a cidade devastada de perseguição, porque diziam entre eles, olha o que eles diziam, esses todos que estão sendo devastados, né? O Senhor abandonou a terra. Quantos de vocês já não escutaram isso, né? Deus não existe. O Senhor não faz nada. O Senhor não tem feito nada. O Senhor não voltará. O Senhor não cumprirá a sua promessa. Eu prefiro confiar em outras coisas. Entendeu essa palavra? O Senhor abandonou a terra. O Senhor demora, né? Depois disso, o Senhor não enxerga mais nada. Ele deixa tudo acontecer. Só que eles botam a culpa em Deus dos seus próprios pecados, né? Porque Deus demora, por uma questão de amor e misericórdia, eles botam a culpa em Deus, né? Está bem, eu de minha parte não terei complacência, está dizendo o Senhor, e me mostrarei impiedoso, farei cair sobre a sua cabeça o peso do seu proceder. Ou seja, Deus vem fazer aquilo que é justo. Depois disso, reapareceu os seus personagens vestidos de... Reapareceu o personagem vestido de linho, que trazia à cintura os instrumentos de escriba, ou seja, o anjo que está botando a cruz na cabeça das pessoas. Vinha prestar conta. E ele disse, fiz conforme me ordenaste. Tem um texto aqui que é engraçado, quer ver? Aqui numa explicação embaixo diz assim, uma cruz, literalmente um tal. Palavra que significa sinal. A letra hebraica que traz esse nome tinha antigamente a forma de uma cruz. Os inocentes marcados com a cruz seriam os mais poupados. Então, isso aqui é um texto complicado. Se você, Deus é amor, tudo pode. Exatamente o que Deus está falando. Não, não é assim. Eu acho que o Senhor está dizendo neste texto que ele deu hoje, 2 textos seguidos, aí eu resolvi fazer esse vídeo, para dizer exatamente isso. Hoje, o Senhor está chamando o seu anjo escriba para escrever. O que ele faz? Ele passa com os seus instrumentos de escriba, marcando aqueles que têm que ser marcados, que são de Deus, e anotando, ele fala que anota, ele anotando no livro. Que livro é esse? É o livro da vida, aqueles que foram marcados. E esses devem passar e superar tudo. Então, é hora hoje de pedir perdão, suplicar a Deus e ser correto até o fim, que o Senhor está passando.